Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, e nós faremos a leitura do verso 19 ao verso 31. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos amados, eu gostaria de falar com vocês nesta manhã sobre o tema um profundo contraste. Um profundo contraste. Esta é uma das mais notáveis passagens da Bíblia. Esta passagem é fácil de entender. Esta passagem é meridianamente clara. Você pode discordar dela, você pode negar a veracidade dela, você pode desprezar os ensinamentos dela. Só uma coisa você não pode negar: é a clareza dela. Jesus pinta diante dos nossos olhos um quadro absolutamente claro, lúcido, solene, eloquente, mostrando para nós aqui nesta cena o quadro de um homem rico. Diz a Bíblia que ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Diz a Bíblia que ele, todos os dias, não apenas os finais de semana, os feriados, mas todos os dias, se regalava esplendidamente. E o texto contrasta este homem, numa posição de tanta honra, de tanta pompa e de tanto luxo, com um certo mendigo, que tinha um nome, Lázaro, que significa aquele que confia em Deus. E não obstante isso, coberto de chagas,
jazendo à porta do rico, com o estômago fuzilado pela fome, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E não consta o texto que ele conseguia isso, mas afirma o texto que, chagado que era, os cães, muito provavelmente os cães leprentos, que circulavam pelas ruas à cata de comida, vinham lamber-lhe as feridas. E diz o texto ainda que o Lázaro morre e é levado para o seio de Abraão, o céu, a casa do Pai, o paraíso, a Nova Jerusalém. E ainda o texto prossegue e diz que também o rico morreu, e detalhe, foi sepultado. E diz o texto ainda que depois da morte a história continua, porque no inferno o rico, estando em tormento, olha ao longe e vê Abraão e Lázaro no seu seio. E atormentado que estava pelas chamas, roga ao pai Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo em água e venha aqui refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. E a resposta que ele escuta não lhe traz consolo, dizendo: olha, você desfrutou dos seus bens na vida, Lázaro igualmente os infortúnios, agora Lázaro está no consolo, tu em tormentos. E tem mais, há um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que nem os daqui podem passar para lá, nem os de lá passar para cá. E este homem, talvez tomado por um sentimento ainda de preocupação com a família, diz: então, pai Abraão, manda que Lázaro vá lá falar para eles, eu tenho 5 irmãos, para que não venham para esse lugar de tormento. E diz a Escritura que a ordem de Jesus, a fala de Jesus é: eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a Bíblia, ouçam o que a Bíblia está dizendo. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O rico, além de ser rico, era místico. Ele acreditava na comunicação dos mortos com os vivos. Porém, o texto corrige o desvio teológico do rico no inferno, que nem o inferno conseguiu corrigir sua teologia. E Jesus, contando a parábola, ou o texto diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, se não escutam a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Na história de Jesus, não tem comunicação de mortos com os vivos. Para que alguém se comunique com os vivos, ele primeiro precisa ressuscitar, para depois conversar. Pois bem, essa história enseja-nos profundos contrastes. Primeiro, contraste na vida. Contraste na vida. Não poderia ser mais eloquente o registro de Jesus, porque diz que este homem rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Isso representa que as vestes dele eram as mais caras da época. Púrpura era uma tinta extraída do fundo do mar, e só os senadores, só os ricaços da época podiam se vestir de púrpura. Vocês se lembram que Lídia, que foi mencionada no culto das 8, era uma empresária asiática em Filipos, vendedora de púrpura. Linho finíssimo era o melhor da época. Este homem vestia as grifes mais caras, as roupas mais belas. Este rico, diz o texto, que ele se regalava, não se regalava, ele se regalava esplendidamente, todos os dias, todos os dias. Seus banquetes, suas iguarias finas,
seu luxo extravagante. Ele tem, e tem muito, e exibe tudo que tem. Ele está coroado de bens. Ele está cercado de fartura. Ele tem a sobra que o outro não tem como básico. E, amados irmãos, parece-nos que este é o retrato ainda hoje. Quando tantos têm com fartura, com abundância, com exuberância. Mas é curioso que no contraste da vida não há nenhuma acusação a este rico de que ele é um assassino, de que ele é um ladrão, de que ele é um adúltero, de que ele é um corrupto. Apenas ele é descrito como um homem rico, que se veste muito bem, que se regala em banquetes opíparos e fartos todos os dias. E que ele é indiferente ao pobre chagado mendigo que está à sua porta. Não diz o texto que ele abre a porta para atender a necessidade do pobre, não diz o texto que ele é compassível com o pobre, não diz o texto que ele é sensível ao pobre, não diz o texto que ele dá sequer as migalhas que caem da mesa ao pobre. Ele é rico, pensa nele, a vida dele é ele, tudo gira em torno dele, para o seu bem-estar e para o seu luxo confortável. Mas ainda, no contraste da vida, você encontra um mendigo que nada tem, que não tem roupa, que não tem comida, que não tem saúde, que não tem ajuda, que não tem socorro. A única companhia que é dada a esse mendigo são os cães leprentos que vêm lamber-lhe as úlceras. Parece-nos que esse contraste existe ainda hoje. Alguns têm demais, outros não têm o básico. Alguns ostentam vestes de ricas grifes, outros não têm sequer trapos. Uns comem e vivem para comer e morrem de tanto comer, enquanto outros morrem de fome. E talvez esse contraste na vida nos agride até hoje. Semana passada eu retornava de Guiné-Bissau e eu fiquei com o coração quebrado, profundamente ferido, de ver um país de 2 milhões de habitantes, onde não vi classe média, só vi pobreza. A expectativa de um povo que o sonho do dia é comer, não amanhã, hoje. De ver mulheres, jovens, com a bacia de pepino ou com a bacia de batata, para vender aquela bacia, o dia todo ao redor dela, para no final do dia, quem sabe, ter um prato de comida. As casas pobremente feitas, um calor insuportável, e as pessoas nas ruas, sem emprego, sem salário, sem perspectiva. Enquanto outros com tanto luxo, com tanta riqueza, com tanta pompa, com tanta sobra. E esse contraste nos agride. Mas esse texto traz para nós, irmãos, um segundo contraste. O contraste na morte. Porque o verso 22 diz: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. Eu quero dizer para você que morre o pobre e morre o rico. A seta da morte alcança os palácios mais altos.
Não tem como blindar o ser humano da morte. Nem dinheiro, nem posição social, nem riqueza, nem vestes caras, nem banquetes opíparos. A morte chega e chega para todos. Mas o que é curioso no contraste da morte, meus amados irmãos, é que diz o texto no verso 22 que o mendigo morreu, mas não diz que foi sepultado. E Jesus cuidadosamente destaca isso: só morreu, mas não tem cerimônia fúnebre, não tem esquife de cedro, não tem música, não tem cerimônia, não tem discursos. Talvez era um indigente, diríamos hoje, com cova rasa, ou pior, conhecendo a história do Oriente, talvez os cães tenham sido o seu esquife, o seu caixão e os seus agentes funerários. E nós saímos dessa cena horrorizados, nauseados, com nojo. Porém, o que esse texto nos ensina é que a vida não é apenas viver, e que a morte não é apenas morrer. Porque diz o texto que morreu também o rico, e está escrito, e foi sepultado. E eu imagino a cena que está por trás do silêncio. Que cerimônia! Que caixão de cedro! Que cerimônia fúnebre! Que discursos laudatórios, de elogio ao grande homem que ele foi, ao sucesso que ele teve, às pompas que ele granjeou, às riquezas que ele adquiriu. Flores, requinte, mesmo na morte. E talvez, quando o esquife baixou a sepultura, alguém disse: descansou. Contraste na morte. Essa cena está aí todo dia, ainda. Agora preste atenção. O rico não está no inferno porque era rico. Nem o Lázaro chagado está no céu porque era pobre. Não é essa a tônica de Jesus. A riqueza não é um problema, a riqueza é uma bênção. A riqueza não é uma maldição, a riqueza é um privilégio, é uma oportunidade. Ninguém vai para o inferno por ser rico, ao contrário, a riqueza é uma bênção para você socorrer, para você ajudar. O ponto que Jesus destaca é que esse homem é rico, mas a vida dele se concentra só nele. Ele não usa o que tem para ser uma bênção, para ajudar, para socorrer, para investir na vida do próximo. Ele é um rico avarento. O pobre, o Lázaro, não vai para o céu porque é pobre. A pobreza não é uma virtude. Nem a riqueza é um pecado. A palavra Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Apesar da pobreza, esse homem crê em Deus. Apesar da pobreza, esse homem espera em Deus. Apesar da miséria, das conjunturas da vida, esse homem tem sua esperança em Deus. E não importa quem seja você, rico ou pobre, doutor ou analfabeto, grande ou pequeno, homem ou mulher, jovem ou velho, se hoje você pôr a sua confiança em Jesus, você pode ter a vida eterna. Mas você pode ser rico, você pode ser grande, você pode ser doutor, você pode ser um cientista. Se você não pôr a sua confiança em Jesus, eu posso lhe garantir, o inferno está no final da sua vida. Pois agora vamos ver o terceiro contraste. O contraste na eternidade. A vida não é apenas viver. A morte não é apenas morrer. Diz o texto
Confiram comigo. Verso 22. Que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A Bíblia não diz que foi sepultado, talvez, como disse, os cães tenham sido a sua sepultura. Mas o homem não é apenas corpo, o homem não é apenas matéria. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou nele o sopro da vida, e ele passou a ser alma vivente. O que é a morte? A morte é quando a alma, este elemento imaterial e espiritual, se desprende do corpo. Mas Jesus não fala aqui de aniquilamento. Jesus não fala aqui de um lugar de purificação, um purgatório, onde a pessoa vai sofrer e sofrer e sofrer e por longo tempo e inespecífico tempo, até se purgar e depois entrar na glória. Jesus não fala aqui de que este homem morreu e se desencarnou e se encarnou de novo e encarnou de novo e encarnou de novo e encarnou de novo. Não! E a Bíblia também não fala aqui que a alma ficou dormindo. Não! A Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, para a casa do Pai. Não tem nenhuma possibilidade de mudança entre o que foi na vida e o que será depois da morte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em outras palavras, é impossível que alguém morra ímpio e ressuscite para a ressurreição da vida. É impossível que alguém morra ímpio e entre no céu, como é impossível que uma pessoa piedosa morra e vá para o inferno. É aqui o momento da decisão. Mas notem vocês, irmãos, que este homem, embora chagado, ele morreu e foi escoltado, a sua alma foi levada para o seio de Abraão. E lá não tem choro. E lá não tem dor, e lá não tem luto, e lá não tem miséria, e lá não tem sofrimento, e lá não tem angústia, e lá não tem estômago fuzilado pela fome, lá não tem desdita, lá não tem cães leprentos, lá ele está no consolo de Deus. Eu quero dizer para você que o céu não é uma balela, o céu não é um mito, o céu não é uma quimera, o céu não é uma fantasia, o céu é uma realidade, o céu é um lugar, o céu é um estado de bem-aventurança eterna, e o céu é prometido a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso lhe dizer também que o inferno existe, porque veja você comigo o texto, verso 23, no inferno, porque o verso 22, parte B, diz: morreu também o rico e foi sepultado. No inferno. É claro que no inferno não é o corpo, é a alma, porque o corpo foi sepultado. Então preste atenção nisso. No momento que uma pessoa morre, no exato momento que ela morre, a sua alma se desprende do corpo, se separa do corpo e vai imediatamente ou para o céu, para o seio de Abraão, ou para o inferno. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. O seu corpo não sobrevive sem a alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E diz a Bíblia que este homem morreu e foi sepultado, mas no inferno, porque a alma tem consciência. E quando ele se desperta no inferno, diz a Bíblia que ele está atormentado. E a imagem que Jesus pinta não poderia ser mais agressiva aos nossos sentidos, porque ele está atormentado em chamas. E o que ele pede é tão pouco, ele pede apenas que Lázaro, que era chagado à sua porta, molhasse a ponta do dedo em água, para ele botar na língua dele, para refrescar a sua língua, uma gota d'água em chamas eternas.
Talvez você pergunte, mas onde fica o inferno? E eu respondo, fica no final de uma vida sem Cristo. Talvez você diga, mas isso não é politicamente correto, mas isso não é elegante falar de inferno, isso é uma palavra dura, isso é uma palavra que espanta, isso é uma palavra que machuca, que fere a sensibilidade, mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus, e Ele é a própria expressão do amor. É um ato de amor alertar você para fugir da ira vindoura, porque ainda hoje é tempo de se arrepender, hoje ainda é tempo de se voltar para Deus, hoje ainda é tempo de você se reconciliar com Deus, hoje ainda é tempo de você ser salvo e ter a vida eterna. Diz a Bíblia que no inferno, o homem está numa situação irreversível, porque há um grande abismo, não tem jeito de sair de lá para cá, nem daqui para lá. Em outras palavras, se ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, não existe mais chance de ajudar alguém que morreu, não há chance, não crie fantasia, não crie expectativa falsa, não tem missa de 7º dia, não tem missa de 30 dias, não tem sacrifício que alguém possa aqui fazer, não tem nada que alguém possa aqui fazer para alguém que já morreu. Agora, hoje é o dia oportuno da salvação, depois não tem mais esperança. Segundo lugar, lá no céu, lá no inferno, melhor dizendo, não tem o mínimo consolo, nem um refresco, nem uma gota d'água. Irmãos, essa é uma linguagem terrível. A Bíblia chama de fogo inextinguível, de verme que não deixa de roer, de trevas exteriores, de ser banido para sempre da face de Deus, de choro e ranger de dentes. Saímos talvez com o coração quebrado e com asco, mas como Jesus é verdadeiro e como a Bíblia é a verdade e como Deus não brinca, tanto na oferta do seu amor quanto no alerta do seu juízo, é hora de nós pararmos e pensar uma coisa: a decisão é hoje. Mas ainda, o texto deixa claro que no inferno não há mais a mínima possibilidade de ajudar alguém. A consciência deste homem com respeito à sua família e a si mesmo despertou-se tarde demais. A Bíblia me permite, e permite a você, a desfrutar das alegrias e das venturas da vida. Não há pecado nisso, de você ser uma pessoa aquinhoada, de você ser uma pessoa rica, e desfrutar de banquetes, e desfrutar de roupas bonitas, e frequentar lugares maravilhosos, e fazer viagens maravilhosas, e se alimentar em restaurantes maravilhosos, e desfrutar de todas as coisas boas desta vida, porque tudo Deus fez para o seu aprazimento. Agora, preste atenção nisso: se você só vive para esta vida, se você só cultiva para esta vida, se você só vive para vestir bonito, para comer comida boa, para fazer viagens maravilhosas, se hospedar em hotéis maravilhosos, em desfrutar da vida do aqui e do agora, e nunca para pensar na sua alma, nunca investe na eternidade, você corre um grande risco. Porque a morte pode apanhar você numa hora que você não espera, e depois que você morrer não tem mais oportunidade de mudar esse cenário. Contraste na vida, contraste na morte, contraste na eternidade. O que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Jesus termina esse texto mostrando uma última lição. A única maneira de alertar uma pessoa a fugir da ira vindoura e do inferno é ouvir Moisés e os profetas. É claro que Jesus estava dizendo lá na questão do primeiro século, quando toda a Bíblia ainda não estava escrita. Moisés e os profetas são um símbolo para o Velho Testamento. A única maneira de alguém a escapar da condenação eterna e ter a salvação é ouvir a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo.
Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia oportuno. Qual será a sua decisão? Que Deus nos ajude.